Amigos do Café com Pensa, a gente está aqui de volta, a continuação do primeiro episódio da segunda temporada, de novo com o nosso amigo Roberto Montagnini, da Delacom, e com o professor Pensa e comigo. A gente vai continuar aquele bate-papo sobre tendências de consumidor, sobre produtos naturais e como a indústria também pode ver isso como uma oportunidade. A gente agradece de novo a participação do Roberto. Obrigado por estar aqui com a gente, Roberto. E vamos lá, vamos continuar, que o assunto estava bom demais para terminar. Quais são as tuas recomendações ou as tuas dicas para quem está lá sentado na cadeira da indústria, como eles tomam boas decisões, sabendo das limitações que se tem de condução de testes a campo? Que dados, que informações e como tomar boas decisões nesse caso? É muito difícil, né? Tomando em consideração uma realidade normal da avicultura, ou mesmo da suinocultura, em termos de experimentação, a gente sabe que é bastante limitado. As empresas, não é a situação dessas empresas fazer experimentação, e sim fazer produção de proteína animal. Claro, algumas empresas têm suas estruturas de experimentação mais ou menos adequadas para fazer a validação de alguns produtos. Mas eu acho que o ponto de base, e eu me coloco na minha cadeira, como você falou, lá de anos atrás, acho que a primeira coisa, a gente tem que ter um parceiro, um fornecedor que a gente confie. Acho que é o primeiro ponto, né? A gente ter como conceito de que uma determinada empresa traz uma tecnologia adequada, pensa realmente na aplicação, que tem em sua equipe gente que passou pelas mesmas dores que nós passamos como nutricionistas, como veterinários de campo. Acho que essa é a primeira base. Por quê? Porque a gente não vai estar colocando a nossa integração, às vezes, em risco, ou uma validação que, às vezes, não faz muito sentido em termos teóricos ou mesmo conceituais. É o primeiro ponto. Segundo, tem que ter uma clareza do que você quer melhorar. Então, assim, o que acontece na maioria das empresas, eles não sabem exatamente como eles querem avaliar as coisas, porque eles não sabem o que eles querem avaliar. Então, assim, tem uma gama de problemas a serem resolvidos, e todas as empresas têm, isso é uma realidade da produção animal, né? Mas a gente tem que saber, olha, eu vou ter uma tecnologia para resolver esse problema. Busca a tecnologia mais adequada, estuda um pouco, dá uma olhada o que a literatura, seja científica, seja técnica, está abordando, e verifica se a situação que esse produto foi desenvolvido é semelhante, pelo menos, à sua. Há uma grande chance de você já ter um bom sucesso. E, claro, a experimentação, principalmente a campo, é uma realidade necessária. Mesmo que você tenha uma grande experimental nas empresas, isso é bom para fazer, às vezes, um screening entre algumas tecnologias, mas para validar uma tecnologia, ela se mostra eficaz a campo. Então, é a campo que tem que ser feito. Legal, obrigado, Roberto. Excelente. Excelente, Roberto. Tu sabes que, dentro desse teu contexto, que me agrada muito, eu acho que uma grande diferença, se nós pudermos colocar o passado para esse novo, presente e futuro dos aditivos, não é? Eu acho que os fornecedores, de uma maneira geral, terão que ter equipes técnicas muito qualificadas. E isso me faz muito bem. Eu acho que as empresas fornecedoras buscarão profissionais qualificados para convencer aqueles que vocês disseram que estão sentados numa cadeira muito difícil, que é muito difícil. O grau de decisão custa caro, não é? E você tem que... de novo, mesmo que você use o expediente da experimentação, você não pode levar 6 a 8 meses para tomar uma decisão quando a necessidade ela é premente, né, para os próximos dias. Então, a parte boa que eu vejo dessa tua colocação, ela coincide com uma satisfação pessoal. Eu acho que isso vai fortalecer a área técnica, vai fortalecer os nossos colegas profissionais e a nós mesmos, e isso é uma coisa, essa é a parte cheia do copo, é a parte bonita, que não será mais a relação entre cliente e fornecedor, uma relação puramente de venda de alguma coisa, mas é de transferência de um conhecimento. Então, eu acho que estamos mais ou menos falando a mesma língua, né? Verdade, professor. E a gente traz um outro ponto também, que os fornecedores, ou os desenvolvedores de produtos, eles também passam a ter uma responsabilidade maior, que não é só desenvolver bons produtos, é como se ajuda a medir na realidade de campo, né? Então, ferramentas de medição, a gente sabe, existem desenvolvimentos que nós mesmo temos trabalhado na área de microbiota, entendimento da microbiota, outros marcadores metabólicos. Como a gente faz
para facilitar a vida de quem está lá na agroindústria, entender a efetividade dos produtos, a eficácia desses produtos. Então, eu acho que olhando daqui para frente, não é só mais desenvolver produtos, né? Como a gente ajuda a realmente, na realidade da agroindústria, a medir que isso, o que a gente está usando está tendo o benefício esperado. Isso faz todo sentido. E, Roberto, eu queria trazer um comentário lá que você começou no início, falando do consumidor, do cliente final, e como a voz ativa do consumidor tem cada vez mais afetado as decisões da indústria. Isso é um tema que eu e o professor gostamos muito de conversar, a gente já teve várias interações sobre isso, né? A voz ativa do consumidor está afetando a tomada de decisão na agroindústria. Quando a gente toma isso como ameaça, a gente pode olhar como uma perspectiva, mas a gente também pode olhar isso como oportunidade. E eu acho que a minha pergunta é nesse sentido. Você vê oportunidade para as empresas que também fazem uso desses produtos naturais, de estratégias diferentes, como eles podem se beneficiar e passar a ter uma comunicação melhor com o cliente, usufruindo das suas estratégias que estão sendo colocadas em práticas já na integração. Você vê isso sendo aplicado ou tem algumas boas referências que poderia comentar? Muito bom, porque na realidade é o seguinte, a utilização de uma tecnologia ao mesmo tempo que ela resolve alguns problemas da empresa, ela é investimento, né? E quanto mais aderente essa tecnologia aquilo que a gente chama de tendências de mercado, ou seja, aquilo que de certa forma agrada a opinião pública, maior o valor do investimento que você faz. Pois bem, o problema não está em você fazer investimento, o problema está no cliente final, no consumidor lá que vai na gôndola escolher uma caixa de ovos, escolher uma bandeja de carne, saber que essa tecnologia foi aplicada. Né? E saber também diferenciar entre as outras bandejas de ovos, as outras bandejas de carne que você tem no mesmo supermercado. Então, assim, acho que um investimento em tecnologias, principalmente tecnologias naturais, tem que, de certa maneira, estar fortemente ligado ao departamento de marketing das empresas. Claro, não vai usar o produto só para marketing e não vai resolver o problema do campo, que também não faz sentido. Tem que fazer sentido na integração, mas tem que fazer sentido também para o consumidor. Ou seja, conheço e nós temos trabalhado fortemente isso aí, há empresas no mundo, tanto em avicultura de corte, quanto mesmo de postura, trabalhando com chamar atenção no que eles estão fazendo. A gente conheceu no passado a questão da utilização de ômega 3, por exemplo, outros enriquecimentos como alguns minerais, mas hoje a utilização de produtos para a substituição dos clássicos químicos, antibióticos e outras moléculas tem sido sim apresentado no rótulo, né? Se você for principalmente na Ásia, Japão muito forte nisso, mas países como a Tailândia, Filipinas e na Europa muito, muito forte, você vai ver no supermercado uma série de símbolos nas caixas, e esses símbolos diz respeito a um tipo de tecnologia que está sendo utilizado para garantir que os animais tenham melhor eficiência, para garantir que eles tenham uma produção mais natural, algum aspecto de bem-estar, enfim. Isso tem que chegar no consumidor. Legal. Muito obrigado, Roberto. Excelente. Professor, eu acho que a gente está com um espaço ainda para pelo menos mais um ou dois bate-papos. Da tua lista mestra de temas a discutir, quais seriam os próximos pontos para nós? Um dos aspectos assim importantes, né, que os três já conversamos sobre isso, né? Como mudou essa tecnologia? Porque quando nós usávamos o antibiótico melhorador de desempenho, o foco era no micro-organismo. Quando você parte para os aditivos não antibióticos, o foco é no hospedeiro. É como transformar esse hospedeiro resistente aos desafios que ocorrem no dia a dia, através da mudança da sua microbiota, e como esse hospedeiro se torna competente a conviver com esses desafios, que ocorrem com os animais como ocorre conosco. Então, isso para mim é uma mudança tão marcante, Roberto e Marcelo, que isso me estimula muito na busca do conhecimento. Quem falava em microbiota há 10 anos atrás? Quem sabe, talvez, há 20 anos atrás, porque os europeus vêm olhando isso. Mas dentro do Brasil, do nosso Brasil, quem olhava isso, né? E essas novas tecnologias faz nós...
Eu sempre dizia, lá na faculdade veterinária, né, Marcelo, que o veterinário tinha que conhecer estatística e farmacologia. Eu acho que hoje o veterinário tem que entender muito de estatística, mais do que naquela época, não é? Mas tem que entender de fisiologia do trato digestivo. Isso envolve imunologia, isso envolve anatomia, mas é uma mudança na visão do conhecimento. Então, a razão de termos trazido o Roberto, não é? É para ter essa visão e a nossa abertura, a qual eu passo para ti, para o Roberto, para que concluam essa nossa primeira rodada, que para mim foi muito agradável estar conversando de uma maneira formal com o Roberto, porque informalmente a gente conversa com muita frequência. É um ótimo ponto, professor. E a questão de microbiota também, quando a gente pensa no ponto de vista de evolução, todos os organismos superiores, eles nunca existiram sem coexistir com microbiota. A evolução dos organismos superiores, ela aconteceu em conjunto com a microbiota e, portanto, algumas das ações fisiológicas, metabólicas, elas acabaram sendo terceirizadas para os micro-organismos. E por isso, quando a gente trata hoje o micro-organismo ou o organismo superior, na verdade é um ecossistema e ele junto com o ambiente, eu acho que essa é a grande sacada da gente trabalhar produtos diferenciados, abordagens diferenciadas, é a gente olhar esse tripé, né? O organismo, o micro-organismo, o ambiente como sendo um ecossistema. E aí entram também as combinações, né? A gente não ter uma molécula que faz tudo, a gente tem uma combinação de produtos, de tecnologias, de manejos que atuam em diversos pontos desse tripé e busca o resultado que a gente quer. E também gostei muito da conversa, professor. Eu acho que a nossa ideia de ter convidados só enriquece. Né? Roberto, a gente agradece demais o teu tempo, a tua disponibilidade. Sempre bom poder conversar. E a gente gostaria de deixar aberto para tu fazer um último comentário ou algum recado para os amigos do Café com Pens e sempre te convidando para, quando quiser, estar de volta conosco. Obrigado, Marcelo. Obrigado, professor. Eu acho que, primeiro, é uma honra estar tendo a oportunidade de conversar com vocês, pela amizade que nós temos, pelo respeito que eu tenho aos profissionais que vocês são, e pela referência que esse Café com Pens tem se tomado nas mídias sociais, né? Então, para mim, é realmente honroso estar aqui, ser considerado um profissional que poderia estar fazendo parte dessa história. Eu realmente tenho buscado, tanto na participação profissional que eu tenho, na própria Delacom, mas mesmo junto à equipe da Cargill, de tentar endereçar a realidade de campo, né? A gente veio disso aí, Marcelo, nós dois viemos numa situação muito parecida, a gente veio da integração, a gente teve a oportunidade de sofrer, e sofrer de verdade, né, com as pressões que o mercado sofre, né, que os nossos colegas veterinários, agrônomos ou tecnistas estão sofrendo, e acho que a gente tem que pensar no desenvolvimento das informações e na maneira que essa informação vai chegar, né, o que o pessoal costuma trazer em termos de tecnologia, mas em termos de conceito, para que a gente possa ajudar não só esses profissionais, mas como a avicultura como um todo, a suinicultura como um todo se desenvolver. Para mim é muito prazeroso quando a gente tem a oportunidade, mesmo que isso não esteja envolvendo aspectos comerciais, mas a gente vê que a gente teve a oportunidade de conversar com alguém e que no final da reunião a pessoa fala, poxa, Roberto, aprendi uma coisa nova hoje. Não vou comprar de você, mas aprendi uma coisa nova hoje. Por isso, às vezes, é extremamente prazeroso, porque a gente tem a oportunidade de transferir um pouco, muito pouco da tecnologia que a gente teve acesso e que a gente teve capacidade de absorver nas nossas próprias cabeças para fazer essa extensão de tecnologia junto a quem efetivamente está aplicando ela. Então, para mim é um prazer e acho que essa oportunidade do Café com Pens está muito alinhado nisso aí, ou seja, fazer a extensão, fazer a transferência de tecnologia, de conhecimento e, sobretudo, falar para o pessoal que está nos ouvindo que tem gente que está, assim, muito, muito disponível a ajudá-los. E, seguramente, nós três aqui fazemos parte desse time. Sem dúvida. Roberto, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, e a gente agradece aos amigos do Café com Pens, um brinde de um cafezinho do professor, e a gente fica para a próxima edição com novos convidados, com novos temas, novas soluções e algumas dúvidas também que a gente gosta muito de se questionar. Então, a gente espera também que vocês possam contribuir com sugestões, opiniões, comentários sobre os temas que a gente tem discutido e possibilidades futuras de temas para a gente trazer também. São sempre super bem-vindos.
A gente agradece a presença e a vocês nos acompanharem durante tanto tempo. Muito obrigado e a gente se vê no próximo Café com Pense. Obrigado, professor. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos vocês. Tchau, Obrigado. Um abraço. Obrigado, Um abraço a todos. Marcelo. Um grande abraço, Roberto.